Atenção, senhores passageiros, apertem os cintos, pois a turbulência vai começar. De Mala e Cuia, o Manual do Viajante, versão brasileira Herbert Risos. E aí, seus malas, vocês estão bom? De Malicuia. De Malicuia, mais uma semaninha aqui com vocês. Chegamos, meu povo e minha pova. Ai, o que você acha dessa semana? Ai, foi gostosinho. Eu tô amando esses episódios, Não gente. é? Tá super Ai, divertido, né? Eu mesmo tô rindo com as nossas desgraças. Olha, você que está assistindo a gente se escuta várias vezes, só pra dar risada de novo. Não, eu já escutei dos Spotify, eu escuto no mínimo 3 vezes. Ai, é gostosinho. É bom. Gostosinho. Tô começando a gostar da minha voz. E pra você que tá assistindo também a gente aí, ó, não esquece de comentar, Curte e compartilhar. E além de tudo, tem um sininho, né, gente? Vamos dar um sininho aí pra nós? Pra você poder receber notificação, receber todos os vídeos que a gente posta aqui. Ai, aí você ficar sabendo de tudo na hora. Ai, Ai, que que gostoso! Ai, gosto muito. E aí, como que tá sua malinha dessa vez, essa semana? Essa semana a mala tá cheia de informação, sabe? Que a gente tem que acumular. Eita, então você tá naquela Nossa. semana que você senta em cima da mala pra poder conseguir fechar. É exatamente essa. Quando a gente pensa na carreira, no trabalho e tudo mais, é uma mala pesada. Não, menino. Não? Não. Ah, não. Quando eu penso em trabalho, eu já tô assim, tipo, quando é Não que vai vir sei. o sabático? Eu preciso de um sabático. Não, você não aguenta. Será? Não aguenta. Ah, meu Deus. Certeza. Não consigo. Uma semana você não fica? Já fica assim? Tic-tac já não bate? Ai, o que nos leva para o assunto De dessa hoje. semaninha. Ai, que delícia. Vamos falar de idioma e carreira? Eita, Como duas que coisas idioma- que eu vou falar pra você, viu? É Como o bom. idioma interfere na nossa carreira. Isso aí é uma coisa interessante. Me Interessante conta. pra você que tem uma carreira. Só olha, mentira. Eu lembro de uma Açucena sentada na minha cama, chorando e falando assim, hoje eu tenho uma profissão, porque hoje ela é uma consultora educacional. Verdade. Porque às vezes não tinha nada, né? Me fala, a gente já discutiu disso várias vezes, que você é engenheiro eletricista Sim, eu sou engenheiro. e Ótima informação. não só isso, aqui você se encontrou em duas carreiras diferentes, que foi o cleaner e foi a consultoria educacional. Na verdade, o cleaner eu levava muito como brincadeira, assim, Sim. uma forma de distrair a mente, sabe? Uhum. Então não é que me encontrei porque o negócio não era muito gostoso. Mas Uhum. eu me divertia muito, né? Uhum. Porque no Brasil eu não cheguei a trabalhar. O máximo que eu fazia, eu cheguei a trabalhar em 2 empresas lá, Sim. mas como eu ganhava pensão, eu não podia ter carteira assinada. Uhum. Então, os 2 lugares que me contrataram, eles me contrataram como freelance Sim. e aí me deram um contrato. E aí eu sempre trabalhei com homem. Eu estudei com homem, trabalhei com homem, hoje eu trabalho com homem. Gente, mas pelo amor de Deus, será que eu sou um homem? Eu não sei. Ô, Marada, dá uma... que Aquele eu- assim, por favor, dá uma... Dá um tempo aqui. Sou casado com homem. Eu não vou te dizer assim, também. Olha, Às vezes dá um divido uma negocinho mesa no podcast aqui, com ó. um homem. Olha, tudo Pera bem, aí. não, calma. Acho que não. A gente é irmã. Uma Sister. Mas enfim, voltando ao assunto sério. Eu nunca sei levar o assunto sério. Não é pra levar. Mas no Brasil eu trabalhei, por incrível que pareça, eu trabalhei numa escola de esteticista, tinha cabeleireiro, esse tipo de curso, sabe? Gente, eu vendia um negócio que eu não sabia nem falar. E aí eles só entregaram, né? Então a gente falava, o que eles falavam eu só copiava e colava, porque eu realmente não sabia. Foi um lugar que eu não gostei muito, o tema, né, do trabalho em si eu não gostava muito. Depois eu trabalhei numa empresa eles faziam um chip de Sim. telefone, de celular, sabe? De telecomunicação, foi muito legal. Trabalhei na parte de estoquista, que gente do céu, que trabalheira. E a responsabilidade de qualquer Mas chip. você sempre teve também uma posição de destaque. Eles sempre foram te colocando nos destaques. Sempre Você já me foram. contou isso. E aí comecei lá como ajudante do estoquista. Depois eles me colocaram na parte de assistência técnica, que era de maquininha de cartão. Olha essa mulher.
Eu sei, gente, que eu organizei tanto essa área desse suporte porque era muito bagunçado e eles sempre perdiam, então automaticamente perdia dinheiro. Nossa, eu fiquei uma semana organizando tudo. Na semana que os donos, o diretor chegou, eles ficaram chocados porque eles não esperavam isso. Sim. E aí foi onde eles começaram a querer me destacar. Até chegar o momento deles falarem assim, você não quer mudar para administração de faculdade? Eu falei, a gente paga a sua faculdade e você vem para gerência. Eu falei, oi, eu tinha 18 anos. Falei, qual que é a chance de eu ganhar um dinheiro desse? Eu não sei nem se eu tenho psicológico. Não sei lidar com esse dinheiro. Não sei lidar com esse dinheiro, não sei lidar com esse cargo, porque era muito homem que não obedecia. Que, nossa, o homem era difícil de lidar. Falei, gente, vamos, né, ter um negocinho aí, você faça acesso para nós? E era a época que eu era muito tímida. Sim. Imagina eu numa sala com sei lá quantos mil homens que eu tinha que falar. Rapaz, era infarto na hora. Eu sei. E aí foi onde começou essa questão de profissionalismo, né? Sim. Mas aí depois veio o estágio, foi onde eu comecei, delícia, gostosinho e tal. Quando eu vim pra cá, que foi realmente tudo a questão do idioma, que eu tive que vir. Porque você veio justamente pensando em ter o inglês para poder se desenvolver na carreira no Brasil, não era? Sim, na verdade era qualquer um. Eu queria trabalhar, na verdade. Eu queria ter meu primeiro salário de falar, não, é meu, tudo meu, eu pago minhas contas, faço tudo com o meu. Mas sabia eu que era difícil nessa vida de adulto. Eu já falei pra minha mãe, por que não avisa a gente que essa vida de adulta é difícil? Porque quando a gente é criança é assim, tipo, pai, quero crescer. Quando a gente cresce, a gente fala assim, tem como voltar? Tem como dar um restart? Menino, é muito difícil, né? Aí você tem que ser dono de casa, você tem que fazer não sei o quê, você tem que pagar a conta. Ai, meu Deus. Você surta. Por isso que a gente paga terapia hoje, porque não dá. Coitada da terapeuta, né? Mas enfim... Da terapeuta. Eu acho que a minha terapeuta, ela move de semana em semana só pra saber a cena do próximo capítulo. Coitadinha, gente. Tadinha. Eu fico com dó. Beatriz, beijo. Tomara que vocês também tenham uma terapeuta, porque minha filha. Mas, aí a gente veio nessa questão do idioma, e aí a gente chegou aqui com a intenção de vamos aprender o inglês pra gente aplicar pra nossa área. Seja aqui, seja lá. Se fosse aqui, meu amor, a gente já tá num nível que eu ia falar, meu Deus... Aonde eu cheguei? Sabe aquela sensação de, olha onde eu cheguei? E aí foi onde eu comecei a fazer o cleaner. E o cleaner eu levei muito na questão de... Porque como era muito... Eu não precisava pensar sobre, tipo, acabar com a minha cabeça, né? Porque minha psicológico ficou lá na engenharia. E aí eu falei, nossa, que delícia. Tô aproveitando. Sabe aquele trabalho que você fala? Eu só tô aproveitando. Por mais que tinha um cansaço físico, travei coluna, já chorava de dor. Então, assim, era muito pesado os cleaners que eu fazia. Sim. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na área como consultora educacional, foi onde eu comecei a me encontrar nessa área de comunicação e nessa área de consultoria educacional. Porque no Brasil, o pessoal falava, começa a fazer alguma coisa na internet. Eu falei, gente, fazer o quê na internet? Quem que sou eu para estar lá? E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a mostrar a vida daqui. Sim. Então, de alguma forma, eu entrei nessa brincadeira de vou mostrar minha vida. Sim. E por incrível que pareça, foi ali no Instagram que essa timidez minha foi indo embora. Foi saindo, sim. Falei, não, vai que dá certo, entendeu? Fala como se eu não estivesse falando. A minha sensação até hoje é que eu não falo pra ninguém. Que não tem ninguém me assistindo, não tem ninguém fazendo nada. Mas a gente sabe, né? Aí... Eu uso a mesma estratégia. Eu tô fazendo pra mim. Tô fazendo pra ninguém, não. Tô aqui falando comigo mesmo, contando a minha história e achando que ninguém tá vendo. Se alguém gostar, ok. E aí foi onde eu comecei realmente a ter esse contato com a comunicação. Por isso que desde a infância que eu sempre falei que eu tinha vontade de fazer curso de atriz, né, de atuação. Hoje eu me vejo um pouquinho nessa área, de ir mais para esse mundo, sabe? Então, tipo assim, foi um tempo muito legal de parar e falar, nossa, que legal. De alguma forma eu tô nesse sentido de comunicação. E aí, depois que eu entrei na consultoria, e aí, meu filho, aí encontrei mesmo, porque aí eu comecei a lidar com pessoas, com história. Sim. E aí eu vi numa carreira que hoje, se eu voltar pro Brasil, não sei se eu voltaria por esse quesito, entendeu? Porque hoje eu me vejo aqui, eu me vejo nessa profissão, eu não consigo me ver e falar, eu vou lá fazer engenharia. Hoje eu não consigo, eu tenho a formação. Desculpa mãe, desculpa pai, mas sinto muito, mas agora não vai estar dando não. Por enquanto a gente não vai estar indo. Eu sei do seu... A gente já comentou do seu caminho com o inglês, mas você é uma ótima pessoa para orientar, principalmente para quem está chegando agora, a respeito... Vou ser um cleaner.
qual que seria a minha relação com o idioma, mesmo não sabendo no início, o que eu preciso fazer para começar um trabalho de cleaner, um trabalho básico, vamos dizer assim, com esse idioma que não tem. Que no caso não Como tem. é que... Porque você já contou, por exemplo, que de pessoas que trabalhavam com você, te falavam coisas que você não estava entendendo, mas isso foi se desenvolvendo. Você foi começando a entender o inglês. Sim. Você foi começando a falar um pouco mais. Uhum. Como é que foi nesse processo para você? Legal não foi, não. Não foi muito legal. E também até mesmo uma dica do que o pessoal poderia fazer. É porque assim, eu acho que a gente tem que ter muita coragem para vir para um país sem nada do inglês. Sim. Isso é muito... Eu comecei a realmente ver isso em questão de coragem quando eu cheguei aqui. Sim. Porque até então, meu filho, eu tava falando, sabe quando você liga aquele botãozinho vermelho e fala, vambora e veja o que dá. Fecha o olho e vai. Segura na mão de Deus e vai. Pra contar pra vocês, uma vez eu tava com a Su, a gente tava num churrasquinho, bonitinho, gostosinho, conversando em inglês. E raras vezes. Raríssimo. A Su tem muita vergonha, eu tento motivar ela a falar. Essa coisa de fechar o olho e vai, ela fecha o Literalmente. olho, coloca um óculos escuro e fala, agora eu vou falar, porque eu não tô olhando pra ninguém. E você sabe que isso acontecia no Brasil. No Brasil, quando eu mudei pra Varginha, era a época que eu tava nesse negócio de timidez. Tanto que lá em Jesuânia, eu não colocava short. Eu morria de vergonha de colocar short. Eu colocava 2 calças, porque eu era magrela. Tava um calor do cão. Sim. E eu tava de 2 calças, porque eu odiava a magreza, né? Já tinha muita timidez por isso. E aí, quando eu fui pra Varginha, eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. E aí eu tinha que perguntar alguma coisa. Eu acho que não sei se eu ia no batalhão, eu ia fazer algum exame. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que perguntar pra alguém como que eu faço pra pegar ônibus, porque eu nunca tinha pegado ônibus na minha vida. Aí eu falei, tá, eu tenho que perguntar. Tipo, moça, como que eu faço isso? Aonde que eu vou? Porque aqui a gente aprende a usar o Google Tradutor, mas no Brasil a gente não pensa muito na questão de Google Tradutor, não, no Google Maps. A gente não pensa nele. Sim. Não sei por quê. Acho que é por causa da internet mesmo, que é limitada. Acabou. Acabou meus 15 acabou. Crédito. Pino de 3. E aí, eu coloquei um óculos escuro e fechei o olho e perguntei em português. Sim. Qual que é a chance de eu não fazer isso em inglês? Eu fechei o olho e perguntei pra ela, morrendo de vergonha. Aí, na hora que ela me respondeu, acho que ela percebeu que tava com o olho escuro, com o olho fechado. Na hora que eu abri o olho, ela tava assim, ó. Tipo, oi, tudo bom? Tá tudo bem? Você tá bem? Você tá passando mal? Eu falei, não, moça, é só pra perguntar. Aí ela saiu, sabe quando a pessoa sai? Nossa, o que essa doida tá fazendo? Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, quer saber? Vou usar a mesma estratégia. E não usei em várias situações, porque eram pessoas que eu não conhecia. Então, eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar. Sim. E aí, é essa questão de você tentar se colocar em situações. Porque no cleaner em si, e muitas vezes você não precisa do inglês. A maioria das vezes. Hoje, eles estão mais exigentes com isso. Lógico. E aí, quando eu chegava em casa de família, algumas famílias tentavam me fazer falar o inglês. E eu falava de uma forma que nem eu sabia, porque era só um vocabulário solto. Sim. E aí, o que eu fiz muito em questão do cleaner foi pegar vocabulário do cleaner, de tudo, produto, as coisas, os materiais em si, para poder... Eu comecei a decorar aquela lista. Então, no ônibus, ao invés de eu ficar no Instagram, eu ficava decorando a lista. Então, eu decorava várias palavras soltas, porque eu não pensava. Aí, depois eu falei com uma amiga minha que morava comigo na época, e ela era inglês fluente, trabalhava numa escola infantil. Eu falei, minha filha, olha uma criança aqui na sua casa. E aí, ela falou assim, tá, eu vou fazer algumas frases para você sobre o cleaner, e você estuda. Eu falei, tá bom. Aí ela fez um materialzinho pra mim com essas frases que que alguém poderia me perguntar, porque eu não sabia formar a frase. Sim. Na minha cabeça, a gente vai naquela tradução. Não? Então, eu jogava no Google, nem às vezes estava certo. Então, eu comecei a decorar vocabulário, decorar essas frases que ela me passou. Então, tipo, se eu ia para um cleaner, qualquer coisa que ela me falasse, mas se ela falasse um dos vocabulários que eu tinha estudado, eu falei, então é isso. Sim. Podia ser. Várias vezes acontecia, ela falava assim, sei lá, é para limpar esse aqui, mas não é para limpar tal coisa. Sim. Então, eu sabia o limpar e o não limpar. Eu falei, tá. Aí, quando eu ficava na dúvida, eu limpava tudo e seguia a vida. E aí, sempre eles falavam, ou eles me mandavam mensagem. Sim. Eu pedia sempre pra mandar mensagem.
para poder eu familiarizar com que normalmente o que eles me perguntavam. Então, eu fui fazendo muito isso. Então, eu decorei muito dessa área. Aí, quando eu fui para uma clínica hospitalar, eu comecei a decorar coisas de clínica. Área. E aí, eu fui indo assim, foi onde eu comecei a me familiarizar com o inglês. Olha que legal. E aí, meu filho, por isso que eu falo, porque o vocabulário em si, a gente só vai realmente desenvolver mais na hora que você estiver usando. Sim. Né? No tema que você estiver usando. Mas frase, a escola me ajudou demais. Tem hora que eu tinha um ódio. Falava, o que você tá falando? Isso é ótimo pra gente poder perceber, porque às vezes nós entramos num curso de inglês, seja no Brasil, ou até mesmo vem pro exterior para aprender o inglês, ou qualquer outro idioma, e nós colocamos na nossa cabeça que a gente vai aprender o inglês. E a gente esquece que é um processo de alfabetização. E é um processo difícil, tá, gente? E a gente tem que lembrar, a gente tem que pensar que lá atrás nós somos alfabetizados como? A professora mostrando A, B, C. E isso acontece no inglês. A, B, C, porque o alfabeto ainda atrapalha a cabeça da gente, porque o nosso que é A é A. Vai falar H e que aqui é age. Ah, pelo amor de Deus, olha que trabalheira. Isso a gente tem que ter realmente em mente, que é um processo de alfabetização. E aí, o que acontece muito na cabeça do brasileiro, que é uma coisa que eu vejo muito no processo da Su, e eu tento ajudar ela para ela sair desse lugar, não para sair desse lugar, mas para que ela consiga... Para sair mesmo do lugar. Pra sair do lugar. Eu ajudo a Sucena para sair desse lugar. Literalmente. Porque o que acontece? O brasileiro ele tem uma mente julgadora em relação ao próprio idioma. Sim. Né? Então, se nós falarmos nós vai, nós vem, não é? Nós entendemos o que é, mas falar nós vem ou falar problema, pronto, terceira guerra mundial, porque aí é um motivo para você desqualificar uma pessoa pelo motivo pelo que ela tá falando, não é? Isso acontece muito. É verdade. Tristeza. Aí fala uma tristeza. Por isso que é gostoso falar errado, gente. Uai. Aí na hora que você vai falar certo, você não consegue. Gaviota. Gaviota. Não dá, gente. Sabe? Então, esse processo de alfabetização, ele tem que ser encarado com muito mais leveza. E eu acho que tem também ver o lado da limitação de cada um, né? Isso. E a pessoa que fala inglês, ele tá falando errado também. Ele vai falar nós vai, nós vem dentro do inglês. Ele vai ter uma construção errada também da fala. E sabe o que é engraçado? Quando um gringo vai pro Brasil e ele fala tudo errado, a gente acha fofo. Aí quando nós falar os trem, tudo errado. Aí quando a gente fala, a gente tá olhando pro outro. E é isso, acho que acontece muito com você, né? Você se coloca, a gente já comentou disso em outros podcasts. Quando você tá um pouquinho mais bêbada, você fala muito bem. Nossa, meu filho, a sorte é que é uma beleza. Mas se tiver algum brasileiro próximo, eu percebo que você se retrai. Total. Mas muito, assim. E por isso que é importante todo mundo que tá em volta, você que tá aprendendo, saber também que tem outras pessoas aprendendo em estágios diferentes. E às vezes o problema não é você corrigir ou você é a forma. tentar. É a forma que você vai fazer isso. Porque tem gente que te corrige na zoeira, tirando sarro, coisa nesse sentido. Pra quem tá aprendendo, isso aí é um bloqueio muito grande. Então, quando as pessoas brincam com isso em volta, não é que é mimimi. É porque as pessoas vão ter bloqueios com certeza. E isso é muito mal da cultura brasileira. E quando a gente tá aqui fora, esse é o nosso ponto fraco. Né? Porque eu fui entendendo que o inglês para business, que é o que eu falo mais, né, dentro do cotidiano, que eu sempre tô trabalhando, é o que eu tenho mais desenvoltura. Quando a gente vai pro da escola, pro escrito, é uma outra coisa. Mas quando a gente vai pro da vivência, que você precisa falar, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado. Que são essa fala normal que a gente tem aqui, não consigo. É difícil. Muito difícil. É difícil conseguir. Hoje, por exemplo, eu vejo que eu começo a reparar em questão de timidez, porque quando eu sempre fui, como eu fui uma pessoa muito tímida, no português eu sempre tive a dificuldade de sentar e começar uma conversa. E hoje eu percebo que isso é no inglês. Então, hoje no português, eu sento e converso com qualquer um. Hoje eu falo, minha filha, nossa senhora, tem que falar, minha filha, cala a boca. Porque senão eu não paro de falar. Agora, no inglês, eu tô nesse mesmo processo que eu tava lá atrás.
Eu preciso começar. E aí eu travo, porque eu não sei o que começar. Mas, Sabe por quê? Porque vem na minha cabeça assim, Sim. Quantos anos você tem? Qual a sua cor preferida? Vem coisa básica. O small talking, né? Tipo, a falar de... Tipo, ai... Qual a sua comida favorita? E para ali. Que cor você prefere? E para ali. É só isso que eu sei. E às vezes a gente entra no nosso próprio idioma numas conversas tão densas com a pessoa que você tá vendo a primeira vez e você não consegue no inglês. Não consigo. Isso é realmente... E também a sua... Isso é uma coisa que é difícil de traduzir. Uhum. A sua intenção, o seu carisma. Sim. Nós somos de um jeito em português, nós vamos ser de um jeito em inglês. Nunca. Você nunca vai conseguir ser do mesmo jeito em inglês, e vai ser outro em espanhol, e vai ser outro em italiano. E até sua voz, né? a sua voz muda. É diferente realmente a maneira como você vai lidar dentro de cada um dos idiomas, em cada uma das situações. E não é legal, tá, gente? E o que te leva pra carreira. Né? O que te leva pro trabalho. Porque aí você vai ter que falar, vai ter um vocabulário mais formal. Mais formal. Você tem que ter uma apresentação. Como a gente tem no português, Sim. né? Que a gente tenta o máximo. Minha mãe ela vai falar isso pra mim, quer ver? Uhum. Porque ela sempre fala pra mim, Luciana, pelo amor de Deus, fala direito. Porque eu, né? Pô, Luana. Ela fala super bonitinho. Ela falava pra mim direto, Luciana, pelo amor de Deus, você não vai conseguir um trabalho falando desse jeito. E aí, direto nos stories, quando eu tô fazendo stories, ela manda, Luciana, arruma a cara, marca o cabelo, passa um batom, fala direito, para de falar nós vai, nós veio. É minha mãe fazendo isso. Nossa, você tá gordo. Gente, falei, mãe, eu vou chegar pra eu levantar o celular, eu tenho que... Aí eu não faço. Então eu vou falando do jeito que eu falo mesmo, entendeu? Sim. Vou com Deus. Só que aí quando é numa área profissional, você tenta o máximo ser o profissional. E no inglês é a mesma coisa. Eu tava falando esses dias com uma pessoa que trabalhava no Brasil e já falava inglês do Brasil, né? Acho chique. Chique e tal. Isso eu acho engraçado, porque ele pegou e falou assim, falou exatamente assim. Eu vim pra cá com inglês, eu já trabalhava falando inglês lá, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que não era inglês. Porque dentro do contexto, dentro do Brasil, principalmente publicitário, eu sou publicitário formado. Ai, que legal. E dentro da minha profissão, é normal a gente falar palavras como briefing, RAF, falar essas palavras em inglês. Sim. Então, Nossa, é verdade, então a gente usa muito isso. Falar target, falar essas palavras dentro do contexto. Você precisa fazer um storytelling. Storytelling, exatamente. Então, tudo isso tá dentro da minha profissão. Site. Nossa, é verdade. Eu tô aqui agora pensando. Porque toda vez que você vai, os marqueteiros, né? Você começa a reparar, sempre fala essas verdades. E aí, a gente entra num contexto de falar o inglês lá e todo mundo fala assim, tipo, dentro do julgamento e tudo mais. E quando chega aqui, vê que não é realmente o inglês. Não é o que é falado no dia a dia dentro do business. Lógico, você vai desenvolver muito outras regiões, outros aspectos do seu idioma aqui, mas não vem achando que você já trabalhava com inglês lá, que você vai chegar aqui e você vai deitar no inglês. Ai, que delícia. Lógico, tem gente que sim. E eu acho isso lindo. E você vai desenvolver mais rápido, né? Querendo ou não, por você já ter tido uma base bem estruturada, você vai sim sair ali na frente, porque você vai desenvolver mais rápido. De frente, quem vem sem nada. Sim. Mas não vem achando que eu vou deitar no inglês. Não. Calma, gente, vamos, né? Porque vamos botar o pezinho no chão? Você vai estar no inglês do business, na hora que você entrar numa situação da vida, pronto, você vai patinar. Então, coisa, né? Será que sobe pra cabeça? Fala, eu sei mesmo. Porque eu sinto fica isso. Fica robótico. Eu cheguei aqui, eu percebi que eu tava robótico. Porque eu falava tudo, tentava, tipo, não, preciso ser falar direitinho. Não, hoje você tem os idioms, você traz as gírias pra dentro do dia a dia. Porque como no Brasil tem várias gírias. No brasileiro, né? O brasileiro em si tem muitas gírias. Tem muita gíria. O que aqui vai ser diferente? Então, isso tá dentro o que traz a naturalidade da fala pra dentro do contexto de trabalho. Eu tô morando com a Luísa e ela tá trabalhando como minder. Ai, que delícia. E a gente tava falando disso, né? De você trazer o vocabulário, que é uma técnica ótima, a gente utiliza isso. Traga o vocabulário de tudo que você vai utilizar naquele dia a dia. Principalmente com criança. E trabalhando como minder, você tá sendo alfabetizado ao mesmo tempo da criança. E ela falou assim, a chefe dela falou assim, olha, conversa com a minha filha, quando você precisar pedir alguma coisa, fala em português.
E aí a Luísa não estava entendendo muito bem o que era. E aí ela me mostrou um texto esses dias, e eu falei assim, olha, eu entendi o que a sua chefe disse. Uhum. Você está escrevendo muito bem, o texto está muito bem escrito, está tudo muito bem redigido, você está expressando o que você quer expressar, mas eu conheço que você é uma pessoa muito carinhosa, você é uma pessoa muito gentil, o seu texto está muito straightforward, está muito direto ao ponto. Então, talvez você vai precisar aprender a fazer um gostaria, o que você acha, sabe? E fazer isso em inglês, porque tem um jeito que não é o nosso jeito, que você vai aprendendo realmente nessa vivência, né? Pra você pedir pra pessoa e falar assim, escuta, pega esse copo pra mim. Né? I want that glass. Não, tipo, I would like. Essas pequenas coisinhas que vão dar uma amolecida na maneira como você fala. E é porque a gente já tem a sensação de que eles são... Que aqui o inglês é muito direto. Então, às vezes, não tem jeitinho de falar. Mas tem uma forma que você consegue expressar mais uma educação. Isso. Porque dependendo da palavra que você usa, você aparenta ser o grosseiro. Mas na realidade, o inglês em si, ele já é direto. Isso. Mas você mudar uma palavrinha que você muda, já muda tudo. Então acho que essa é a mais diferença. Isso te abre porta. Te abre porta. E aí te leva, indo para esse âmbito da carreira, tendo o inglês já em andamento, cara, não precisa ter medo. Se você tá no intermediário, se você tá no básico, existe posições que vão estar ali, independente do nível de inglês, que eles vão entender que você tá num processo de alfabetização. E você só vai se desenvolver. Mas eu acho que a gente se julga muito nesse ponto, né? Porque eles mesmos, gente... Nem a gente é fluente no português. Nem eles são fluentes no inglês. Fluente, assim, no sentido de falar certinho, saber todas as palavras. Não poderei comparecer porque gripá-lo, hein? Não dá, gente. Não dá. Então, a gente tem que entender que a gente não vai ser nativo. Em inglês. A gente não vai. A fluência, a gente pode chegar até a fluência. Mas para eles, a fluência é eles entender a gente e a gente entender eles. Para eles, essa é a fluência. Mas pra gente já não é. Porque a gente tem a mente julgadora. E é engraçado que aqui, quem julga são os próprios brasileiros. Porque eles mesmos... Tá nem aí, gente. Tá nem aí. Eles querem saber se ele tá te entendendo e você tá entendendo ele. Esse é o ponto. Exato. Esse é o ponto que você tem que trazer pra você e tipo, beleza, eu vou construir essa confiança. Vou construir isso. E esteja na sua carreira, esteja muito bem estruturado no que você vai fazer. Então, você desenvolveu no inglês? Ótimo. Tem a possibilidade de fazer uma universidade? Perfeito. Então, qual o tipo de curso que você vai precisar fazer para você atingir aquilo que você almeja? Você quer ficar aqui? Você quer voltar para o Brasil? Se você fizer só o inglês, aprender bem e voltar para o Brasil, você já vai estar um passo muito diante em relação às outras pessoas. Primeiro, porque você vai ter um inglês de vivência. O inglês de vivência é totalmente diferente. Vai ter imersão, né? Vai ter a imersão. Então, a hora que você voltar, você pode levar a empresa onde você vai trabalhar um pouquinho mais para frente, além da fronteira do Brasil, porque você sabe se comunicar. Se você fizer... Não tem universidade no Brasil, mas fez universidade aqui, você volta pro Brasil. Filho. Nossa, aí, meu querido. Você não vai nem querer voltar no Brasil. Você vai querer trabalhar daqui. Sabe? Porque eu acho que até mesmo nômade digital. Eu acho que até essa questão de... No Brasil, eu acho que é tão difícil, até essa questão de profissionalismo, né? Porque eu sinto que aqui fora, eles também não olham só a questão de experiência. Ele olha um todo. Agora, no Brasil, se você tem muita experiência, te contrata. Mas se você tem um currículo, que você tem intercâmbio, que você fez a universidade fora, ou é muito bom, ou não é tanto, porque às vezes a empresa não quer pagar. Então, não dá para entender muito no Brasil. Agora, aqui já é diferente. Se você tem algo a mais, se você já é formado no Brasil, se você fez uma pós aqui, aí, meu amor, eles pegam ele te dá até a aguinha na mão. Então, assim, é muito diferente. Por isso que muitas pessoas querem trabalhar fora. Porque é isso, a diferença de visão deles do lado profissional é muito grande.
A gente não tem que ir se cobrando. Eu tô nesse processo com o Giovanni. Ele tá... Porque a gente tem essa questão de, eu não vou conseguir, meu Deus, mas como? Eu não tenho experiência. A gente não tem mesmo. No Brasil, a gente não tem essa oportunidade. A experiência, ela vai vir se você se coloca na situação. Exato. E aqui eles te dão essa experiência. Eles te dão essa oportunidade de ter experiência, que eu acho que é o legal. Porque lá, você acabou de formar, como que você vai ter experiência, gente? Pelo amor de Deus. E as coisas que você fez na faculdade? Não. Acredito que na minha área era assim, tipo, você vai se candidatar para uma área, você precisa ter 3 anos de experiência, recém-formado. Como eu tava estudando, eu tava num estágio não remunerado há pouco tempo, não tem como. Outra diferença daqui é que aqui eles fazem, normalmente, né, eles fazem o estágio depois de formado. Isso. A gente tem que fazer o estágio para formar. Então, se a gente for olhar a nossa graduação, é muito ampla, é muito grande, porque a gente faz muito projeto dentro da faculdade. Isso. Você faz o estágio, que querendo ou não é uma experiência, porque... né? Você tem que fazer também um TCC que não é fácil, muitas das vezes é prática, então você já vem sim com uma experiência. E aí eles olham até para isso, o que você fez dentro da faculdade, qual que foi seu TCC, eles olham muito para isso, e aí é onde começa a sua experiência. E para você que está pensando aí na sua carreira no exterior, tem alguns aspectos, a gente fala muito disso quando a gente fala com os alunos quando chegam aqui a respeito de trabalho. Sim. Algumas coisas que você precisa estar super atento. Falamos de se preparar no inglês, falamos de se preparar para as vagas com vocabulário. Ótimo, estou com o inglês estruturado. Primeira coisa, você precisa de um bom currículo, tá? O seu currículo precisa estar estruturado de acordo com a área onde você está aplicando. Não adianta você colocar o nosso currículo no Brasil, abrange tudo. Então, eu sei fazer tudo. Sei fazer tudo, porque no Brasil, quanto mais coisa você faz, melhor para o seu currículo. Sim. E aqui, não, eu quero aplicar para publicidade, para comunicação. Quanto mais você for específico, melhor. Eu não vou colocar a minha experiência como cleaner junto com a minha experiência de... Não faz sentido, né? No Brasil até faz, mas... Não, no Brasil, meu amor, se você sabe pintar, se você sabe fazer um cleaner, ele já pega você para fazer tudo. Para fazer tudo, você vai fazer o marketing e o cleaner. Então, aqui vai acontecer muito disso, de você ter que estruturar o seu currículo direcionado para esta área. Além disso, esteja atento ao layout do seu currículo, sabe? Não faça um currículo com duas colunas e que vai atrapalhar todo o processo seletivo. Por que eu digo isso? Aqui eles fazem a seleção por scanner, né? Aí, ó. E aí o que acontece? O seu currículo é escaneado e aí um algoritmo vai ler o seu currículo. Oh, a tecnologia. E aí, o que você precisa estar atento no seu currículo? Fiz um currículo lindo, estético, de 2 colunas, peguei no Pinterest, sabe? E aí você tem uma coluna onde está todas as suas informações pessoais e a outra coluna todas as suas experiências. Eu sei que se você que está assistindo a gente, eu sei que o seu currículo está feito exatamente desse jeito. E isso atrapalha na sua seleção. Por quê? O algoritmo vai ler as informações das 2 colunas e vai misturar tudo aquilo. Ai, que gostoso, ou seja, não vai ler nada. Açucena Naves. E aí depois vai falar assim, sei lá, Brasil. Sabe, no vai final das contas, ele não vai ler nada. Não vai ler nada. E aí pronto, ele vai desqualificar o seu currículo. E outra coisa que é interessante fazer também são as palavras-chave. Isso. Porque quando você... É muito importante você olhar a empresa, conhecer mais a empresa e olhar para aquela vaga. Isso. Ler com calma sobre a vaga, ver tudo que eles estão pedindo, quais são os skills que eles precisam. E aí sim você faz o seu currículo em cima desses skills, em cima dessas palavras-chave que eles precisam, em cima da experiência que talvez eles peçam, algum curso. Então coloca isso no seu inglês, ó. No seu currículo, que é a melhor coisa também. Isso ajuda muito. Ah, mas Juninho, Açucena, eu preciso mexer no meu currículo para cada vaga que eu vou aplicar? Sim, vai precisar sim. Porque às vezes uma vaga, vamos, sei lá, na engenharia, você vai aplicar para uma fotovoltaica. Aí você faz um currículo mais com vocabulários voltados para isso. Vai aplicar para quê? Fotovoltaica, que é energia solar. Olha só. E aí você vai aplicar para uma empresa que não precisa disso. É uma vaga totalmente diferente. Aí você vai colocar fotovoltaica no negócio? Nossa, mulher, você me enche de orgulho.
Fotovoltaica. Fotovoltaica. Mas é verdade. Energia solar. Se você está procurando para essa área, você tem que olhar as palavras que são necessárias, porque antes de você chegar num recrutador aqui no exterior, você passa primeiro por um algoritmo, você passa primeiro por um robô. Sabe? Então, faça com que o robô identifique a sua necessidade e a necessidade da empresa. Sim. Ótimo, currículo feito maravilhoso. LinkedIn. Seu LinkedIn, ele precisa... precisa estar... O LinkedIn. Ele precisa estar ativo. A gente não tá... Facebook. Instagram. Twitter. O seu LinkedIn, ele precisa estar alinhado para as vagas. Porque no Brasil, a gente basicamente entra no LinkedIn para ver o case de sucesso da Magazine Luiza e das Casas Bahia. Né? É o que tá lá de conteúdo. Não, gente... Você precisa, primeiro, mudar a região do seu LinkedIn para a região onde você está aplicando a sua vaga. Fazer todo ele em inglês, no idioma que você vai aplicar, que seja italiano, espanhol, o que for. E você vai começar a fazer conexões com pessoas da área que você quer aplicar. O que você vai fazer a partir dali? Você vai stalkear essas pessoas e vai começar a olhar. Olha, como é que a Sucena se apresenta no LinkedIn dela? Legal, ela usa essa e essa palavra, copia pro seu. E ela se apresenta, ela fez ali a fotovoltaica, algo nessa área. Beleza, como é que ela apresenta dentro dessa expertise? Com o seu LinkedIn muito bem estruturado, as vagas começam a te identificar e você começa a receber as vagas no seu LinkedIn. Pronto, você não precisou da Cato, você não precisou do InfoJobs, não precisou de nada disso. Uma coisa que eu aprendi é que... deu uma batida aqui no negócio. Uma coisa que você aprendeu. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, ontem, que eu tava estudando, é que hoje, pra mim, agora faz sentido, é que nas plataformas tem aquele pixel. Sim. Né? Então, é tipo um código, que é por isso que toda vez que a gente fala, eu quero uma televisão e aparece 50 mil televisão, é porque as pessoas fazem isso. As pessoas copiam esse código desse pixel e colocam em lugares estratégicos que ela precisa. Então, se você fala alguma coisa, ou se você coloca no LinkedIn que você quer trabalhar em tal área, aquele pixel vai trabalhar em cima disso. Então, isso é muito legal. Na hora que eu vi isso, eu falei, agora você me pegou, hein? Ai, que orgulho, sabe? Da pessoa, assim, explorando a comunicação, como é que essas coisas acontecem. Tô começando a estudar sobre isso. Muito legal. Porque eu falei assim, gente, como que... A gente fala televisão. Gente, aparece 50 mil coisas. Você está sendo seguido. Se você não aprender a trabalhar com algoritmos ao seu favor, pronto, a gente está para trás. O profissional do TikTok, as crianças que estão... Crianças. Os jovens que estão... Jovens adultos que estão chegando no TikTok, eles estão preparados para isso. Eles estão comendo isso com cereal e leite todos os dias. Se a gente não se prepara para isso, a gente fica para trás. Sim, e hoje a gente está na vida de mídia social, né? E até para você conseguir trabalho, seja no Brasil, seja fora, eles vão usar a rede social. Eles vão ver tudo. E a gente está numa sociedade que é etarista, tá bom? Daqui a pouco a gente está obsoleto, acabou, sua idade chegou, você não vai estar mais no mercado. Vem outra pessoa com outras qualidades, com outras qualificações, que sabe dominar o algoritmo, sabe fazer carrossel, sabe dançar na frente da câmera. Pronto, foi. Você precisa estar preparado para tudo isso, entendeu? Por isso que eu tô achando lindo você estar explorando esses tipos de coisa, porque as novas mídias sociais, as novas mídias de comunicação é o que toda empresa está precisando. E é porque hoje não é mais uma coisa de diversão, né? Não, Virou coisa empresarial, é uma profissão. É trabalho. Hoje, se você quiser cliente, sei lá, para uma loja e você não tá ali, já tá para trás. Então, você precisa sim entender sobre esse mundo digital hoje, porque senão, meu amor, até mesmo do LinkedIn. Porque como que você vai deixar seu LinkedIn bem estruturado, sendo que você não sabe nem o que tá acontecendo? E para eu que sou da comunicação, você tá explorando isso nesses últimos anos. Mas isso aconteceu com rádio, isso aconteceu com jornal, isso aconteceu com tudo. Então, eu fico imaginando essa fase. Nossa, deve ser muito legal estudar isso. Entende? Então, aconteceu agora, a gente tá de frente para uma nova revolução de comunicação. Vai vir uma outra coisa depois disso, não certeza. Vai parar. Só que se a gente não entende como que a sociedade se comunica, como as relações se dão
por intermédio disso, pronto, você ficou para trás. Porque tudo hoje é isso. Em um clique num vídeo lá da Sucena fazendo alguma coisa, você pode comprar a roupa que ela tá utilizando. Você pode comprar um e-book. Ou você pode se inscrever lá no Spotify e ser um dos nossos subscribers, ouvintes, e dar um suporte pra gente lá, sabe? Tudo isso. Entende? Então, gente, vamos dar uma estudadinha hoje em tudo, porque qualquer profissão, todas as profissões atualizam. Então, a gente tem que estar atualizado, porque senão a gente vai ficar para trás. Seja esse multitask do bem, sabendo lidar e trabalhar com ferramentas. Isso vai ser ótimo para a sua carreira. E lógico, usando inglês. Que delicinha. Continuando nisso, eu tenho uma mensagem para você. Ai, vai. Tem uma mensagem para você. Ai. Vamos ver se essa eu vou acertar. Você sempre acerta. Mais ou menos. Vamos lá. Assim como alpinista. Assim como alpinista. Ai, pera, vai. Ih, atualizou, calma. Eu amo. Atualizou aqui, gente. Aí, voltou. Vai. Assim como o alpinista que enfrenta desafios e supera obstáculos para alcançar o tempo. Gente, eu tô falando tudo errado. Não tem problema. Da montanha. Aqui, ó. Caceta. Solta o beiço. Isso. Vamos lá. Vai. 1, 2, 3 e... Assim como o alpinista... gente, eu tenho que baixar, né? Eu esqueci que a gente tá gravando. Eu tô achando que é só áudio. Agora vai. Que causa isso daqui? Essa mensagem, amo. Eu tô amando dessa. Vai. Meu TikTok não tá funcionando. Vai. Assim como o alpinista que enfrenta desafio e supera obstáculos para alcançar o topo da montanha, o sucesso é a conquista daqueles que não temem o esforço e se dedicam com afinco ao seu propósito. Gosto muito disso. Viu, gente? Então se esforça e dedica para fazer o trem. O que leva a gente para aquelas duas palavras, diferença entre esforço e dedicação, né? Nossa, isso aí é maravilhoso. Esforço você faz com dor, você trabalha, você faz o esforço de levantar uma caixa, é pesado. A dedicação, ela é prazerosa e te traz aprendizagem. Então você aprende a montar um sistema de roldanas para levantar aquela caixa. Então isso é muito você legal. precisa decidir o que você vai fazer. Você vai se esforçar? Ou você vai sofrer. Ou você vai sofrer. Ou você vai se dedicar e curtir o processo inteiro. Linda mensagem. Por isso que é gostoso você trabalhar com aquilo que você gosta, né? Porque você não, aí não é um trabalho. É gostoso. Qual é a dica conectada hoje? com tudo isso, querida? Traz pra gente. Quem será? Quem? SWA International. Se você quiser começar aí sua vida fora do país, começando aí com o intercâmbio, estudando inglês, depois você indo para uma universidade, você tem a pessoa, o local e o lugar certo. Só entrar em contato com o time de consultores educacionais da SWA International. Eles estão preparadíssimos, sabendo como seu cérebro funciona no momento da aprendizagem do inglês. Tem um induction maravilhoso para te ensinar como é que mora fora, como é que faz currículo. Então, se você tá no Brasil e quer vir para fora, fala com a SWA. Se você tá aqui na Irlanda e quer fazer universidade, fala com a SWA, porque tá todo mundo aqui pronto pra te ajudar já. Só vem. Eu tenho certeza que você vai delícia. amar. Temos que episódio. Gostoso. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigado, gente. A gente se vê lá no Spotify semana que vem, Ei, tá bom? Beijo! Beijo, seus malas. Tchau.